Seja bem-vindo. Bom, a quem contar ou pedir conselhos sobre os problemas do meu relacionamento. Então, hoje vamos falar sobre a influência de terceiros no relacionamento. Então, não saia daí. A minha voz está um pouco mal, estou engripado por conta do tempo, mas isso não vai impedir. Vamos avançar. Pegue sua Bíblia, vamos ler no livro de Esther 1 em diante, que diz o seguinte. Antes de tomar qualquer decisão, o rei consultava os entendidos em questão de lei e de costumes. Portanto, mandou chamar os conselheiros em que ele tinha mais confiança. Ele perguntou: eu, o rei Xerxes, mandei por meio dos meus servidores uma ordem à rainha Vasti, mas ela não obedeceu. De acordo com a lei, o que deve ser feito? Aí Memucã disse ao rei e aos seus ministros: o que a rainha fez é uma ofensa não somente contra o Senhor e os seus ministros, mas também contra os homens de todas as províncias do reino. Pois, quando em todo o reino as mulheres souberem do que a rainha fez, elas irão desprezar os seus maridos e vão dizer: o rei Xerxes mandou buscar a rainha Vasti e ela não foi. Hoje mesmo, continua Memucã, as mulheres das altas autoridades não respeitarão os seus maridos. Portanto, se for da sua vontade o rei, assina um decreto proibindo a rainha Vasti de aparecer na presença do Senhor e manda escrever isso nos livros das leis da Pérsia e da Média, para que nunca possa ser anulado. Depois arranje uma mulher que seja melhor do que Vasti para ser rainha no lugar dela. Bom, o rei Xerxes, ou Assuero, foi o rei da Babilônia nessa época. E ele decidiu dar uma festa. Ele convidou muita gente. Também, entre essas pessoas, teve ali os seus conselheiros. E ele, nessa festa, em algum momento, ele se embriagou no vinho e decidiu, no auge da festa, decidiu chamar a rainha Vasti para fazer a passagem de modelo, né? E mostrar aos seus amigos, a seus conselheiros e aos convidados que estavam ali na festa, de que minha mulher é bonita. Então, ela manda um dos seus súditos chamar aí a rainha, né, a rainha Vasti. E a rainha negou, disse que eu não vou para lá. Ela também estava a dar festa num outro sítio, com as mulheres ali reunidas. E isso fez com que o rei Xerxes se indignasse. Daí que ele convidou os seus conselheiros, mandou chamar os seus conselheiros. E diante deles, apresenta essa questão. Eu mandei chamar a rainha Vasti e a rainha não apareceu. O que é que se oferece dizer? O que é que vocês dizem a respeito? E aí apareceu o Memucã. Memucã disse: olha, isso aqui será um autêntico desrespeito. Primeiro que as nossas mulheres em casa vão nos desrespeitar. Se o rei manda chamar a sua mulher, né, no caso a rainha, e ela não apareceu, e ela é exemplo para muitas mulheres, então nós também seremos desrespeitados. Daí que hoje mesmo, né, desse Memucã, manda ela embora, manda ela para fora, né? E a fim de que o rei coloque uma outra mulher que seja melhor que ela, né? Olha o conselho. Muitas vezes, quando nós nos dirigimos em pedir conselhos a pessoas, e nos explicamos tudo, mas muitas pessoas não se dão volta. Para quem diz, olha, eles optam pelo caminho da separação, né? Manda ela embora. Acabou. Então, onde nós nos dirigimos a pedir conselhos, porque nem todos são conselheiros, né? Nem todos são conselheiros. Outros vêm para nos ajudar e outros vêm até não com as más intenções, mas com seus conselhos acabam nos destruindo e nós ficamos ali à deriva. Então, os terceiros do relacionamento podem ser, em primeiro lugar, os pais. Exatamente. Os pais também são terceiros do nosso relacionamento. E a Bíblia diz o seguinte: quando voltou para casa, no caso Sansão, disse a seu pai e a sua mãe: vi uma mulher filisteia em Timna, consigam essa mulher para ser minha esposa. Seu pai e sua mãe lhe perguntaram: será que não há mulheres entre os seus parentes ou entre todo o seu povo? Você tem que ir aos filisteus para conseguir esposa? Exatamente. Aqui, Sansão foi apresentar aos pais, né, a proposta de que ele tinha uma jovem e que eles fossem lá para fazer aí o pedido, né? E os pais não aceitaram, tudo porque ela fazia parte de uma família inimiga.
Exatamente, ali os pais agiram positivamente, mas às vezes os pais defendem demais, né? Que sem perceber acabam influenciando negativamente o seu filho ou a sua filha, né? No caso, eu me recordo de uma jovem que foi apresentar um jovem, né, namorado aos pais. No caso, os pais conversaram tão bem com o jovem, né? E quando ele se retirou dali, já agora com a filha, quando eles ficaram ali com a filha, eles disseram, o pai ficou aí a zombar, né? Fazer umas gracinhas básicas, né? E disse que ele até fala bem, é responsável, nos parece ser responsável, mas o problema é que ele é baixinho, né? Baixinho. E isso foi como que balde de água fria na cabeça da jovem que acabou separando, né? Então vamos ver quem são mais os terceiros do relacionamento. Temos os familiares. Exatamente. Os familiares também são uma influência positiva ou negativa do casal. Por exemplo, vamos analisar esse texto, né, quando Siquém foi para pretender Diná. Ele convidou seu pai e disse: vamos à casa de Diná para fazer o quê? Eu gostei dessa moça, atraiu meu coração e tudo mais. Então vamos para lá. Olha o que os irmãos de Diná disseram. Não podemos fazer isso. Jamais entregaremos nossa irmã a um homem que não seja circuncidado. Seria uma vergonha para nós. Exatamente. Vamos analisar aqui esta questão. Aqui são os irmãos a falarem. Este não é um homem circuncidado, não queremos que ele seja o nosso cunhado e tudo mais. Vê, aqui, né, trazendo para os dias de hoje, talvez digam: este pobre, né, não trabalha, não veste nada, não tem dinheiro, né? Né, trazendo para a linguagem de hoje. Então, os irmãos de Diná são circuncisos, não queremos que a nossa irmã... Quer dizer, neste sentido, eles serviram de influência, né, negativa à sua irmã, né? E nós sabemos o desfecho dessa história, como é que foi isso. Porque quando nós temos alguém diante de nós, né, a nos pedir conselho, normalmente o que essa pessoa quer de nós é simplesmente um apoio, né? Então, quando nós lançamos uma palavra desanimadora, a gente acaba estragando aquilo que estava brotando no coração de alguém que poderia se consolidar como um verdadeiro amor, tá? Então é necessário até sabermos aconselhar, né? Porque às vezes às vezes na tentativa de nos defendermos, acabamos estragar, né? Acabamos estragando. Então, quem são mais os terceiros do relacionamento? Para além de os pais e os familiares, são os amigos. Exatamente. Os amigos também são uma influência para nós. E a Bíblia diz o seguinte: Amon tinha um amigo muito astuto chamado Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Ele perguntou a Amon: filho do rei, por que todo dia você está abatido? Quer me contar o que se passa? Amon lhe disse: estou apaixonado por Tamar, irmã de meu irmão Absalão. Vá para a cama e finja estar doente, disse Jonadab. Bom, aqui nós sabemos que os amigos também são uma influência, no caso, tanto positiva ou negativamente. Sabemos a questão ali de Absalão, que estava apaixonado e tudo mais, quer dizer, é um outro contexto. Mas nós vemos aqui a influência de Jonadab, que ele dá um conselho: você não faça isso, como isso me fez recordar uma história de alguns que tinham dito: nós hoje vamos bater nossas mulheres. Hoje de noite, todas as casas daqui do bairro temos que ouvir gritos de que vamos bater nossas mulheres. E alguém combinou com a mulher, colocou-a na cama também, pegou uma mangueira, começou a bater na cama e combinou, disse: fala com a mulher. Falou com a mulher: grite, e a mulher começou a gritar tanto, grite, e a mulher começou a gritar. E outros bateram verdade. Quer dizer, veja a influência de quem semeou esta contenda. Ele não bateu, mas os outros bateram. Então é necessário sabermos também aqui analisar, ponderar, né, certas amizades. E quem mais são os terceiros, para além dos amigos? São os prazeres do mundo. Bom, outros
nesse caso, a outra influência do relacionamento são os prazeres do mundo. No caso aqui eu destaco mesmo a comparação, né? A comparação faz com que muitos relacionamentos se estraguem, né? A comparar, no caso, eu tenho uma amiga que o marido tem dinheiro. Eu tenho um amigo que a esposa, né, fala-se bem, ela é assim, é tal, tá vendo? Então, essas coisas, essas comparações, os prazeres do mundo, sobretudo mesmo o dinheiro, né, os bens materiais, essa comparação, né, faz com que muitos relacionamentos se separem, se estraguem, cheguem mesmo a falir. E vamos só aqui analisar esse texto bíblico, né, embora não faça parte deste contexto, mas vamos analisar. Diz o seguinte: pois Demas se apaixonou por este mundo, me abandonou e foi para a cidade de Tessalônica. Aqui é a questão, é o desabafo de Paulo, né? Paulo tinha esse amigo, no caso Demas, e em situações difíceis ele saiu dali, foi para outro sítio, né? Foi para outro sítio por causa dos prazeres do mundo. Ele abandonou. Quer dizer, é um relacionamento que eles tinham, né? Aqui entre aspas, mas Demas abandonou a Paulo e foi para um outro lugar. Então é necessário também ver aqui na questão dos prazeres. E a Bíblia diz mesmo em 1 Coríntios o seguinte: não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Exatamente, as más companhias corrompem os bons costumes. Então, o que fazer? Nesse caso, o que nós devemos fazer para nos posicionarmos em relação a estas influências? O primeiro caso é saiba ouvir. E ouvir implica analisar, né? Analisar antes de agir. Não é só que nós ouvimos uma coisa e vamos já correr, não. Eu vou lhe deixar mesmo. Eu vou não sei lá o quê. Não. Vamos analisar. É necessário analisar, saber ouvir, ter o crivo racional, saber aqui colocar na balança se o que dizem é verdadeiro ou não. E que posição devo tomar, né? E, por outra, não dê motivos aos seus familiares e amigos para falarem negativamente do seu parceiro. Porque às vezes somos nós que falamos muito dentro dos nossos familiares. E daí eles acabam desrespeitando. Não, porque ele é agarrado, né? Ele não dá dinheiro, porque ele come muito, né? Porque ele não banha, porque ele não sei o quê e tal. Então, quando os familiares ouvirem isso aqui, eles o que vão fazer? Vão sair dali e vão desrespeitar o marido ou a mulher, né? Então é necessário saber ponderar, né? Não contar tudo, porque existem coisas que nós falamos e no fim acabam caindo contra nós. E outro ponto seja determinado. É necessário determinação, né? Nós ouvimos, analisamos, agora vamos ser determinados. Se achamos que é algo que vale a pena, claro que vamos tomar decisões, mas que essas decisões sejam construtivas. Temos que saber falar no tempo certo, com palavras certas, né, para que possamos edificar o nosso lar. E eu insero este tema com o livro de Êxodo, que diz o seguinte: não acompanhe a maioria para fazer o mal, não perverta a justiça para apoiar a maioria. Se você sabe que é a escolha certa, seja determinado para vencer as dificuldades. Então, mais uma vez, saiba ouvir. Saber ouvir é muito importante na relação. Saber ouvir implica muita coisa e também evita muita coisa. Que Deus te abençoe fortemente, apesar da gripe, mas conseguimos terminar, né? E eu quero que você se inscreva e deixe o seu comentário ali embaixo. E nos encontramos num próximo tema. Obrigado, fique com Deus.